Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, João Ricardo JR, delegado de polícia e professor de processo penal e leis extravagante. Hoje vamos falar sobre a decisão do STF em sede do recurso extraordinário que trata sobre a descriminalização da maconha, tornando inconstitucional o artigo 28. Por que da maconha? Porque a decisão do STF trata da cannabis sativa, estabelecendo que se o sujeito tiver com uma posse de até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, ele deverá ser considerado usuário. Essa presunção é a presunção juris tanto, ou seja, admite prova em contrário. Se a polícia comprovar que mesmo estando com pouca substância na mão, o sujeito estava praticando o tráfico, balança de precisão, vendendo, sendo filmado, etc., ele será considerado traficante. E se o sujeito tiver com mais substância do que 40 gramas e a defesa conseguir comprovar que, na verdade, ele é usuário, ele não responderá na seara criminal e sim na seara administrativa. Então, o primeiro ponto é: o uso de maconha continua proibido, mas não na seara criminal, e sim na seara administrativa. O segundo ponto importante que vocês têm que perceber é o seguinte: a presunção é juris tanto, admitindo prova em contrário. Não é todo mundo que vai ter menos de 40 gramas de maconha na mão que poderá ser considerado usuário. Se a polícia comprovar, ele poderá ser preso em flagrante e aí o juiz vai decidir lá na audiência de custódia, tá bom? E o sujeito também pode ter mais do que 40 gramas na mão e ser considerado usuário a depender do caso concreto. Agora, uma questão muito interessante é que a decisão torna inconstitucional o artigo 28, entretanto, ela fala de cannabis sativa. Como ficará em relação à cocaína, ao êxtase e outras drogas? Ao crack? Outra coisa, o recurso extraordinário, ele trabalha em cima da questão da inconstitucionalidade do artigo 28 em sede de questões pessoais, da intimidade do sujeito que está ali fumando a maconha ou maconheiro. Não leva em consideração os problemas de saúde pública causados pelo consumo da droga. A decisão do STF também deixou claro que vai caber ao Congresso Nacional estabelecer limites, legislar com relação à matéria, a fim de acabar com aquelas confusões trazidas pelo artigo 28, que trouxe a criminalização, entretanto não estabelece as penas referentes ao caso, é uma advertência, etc. Enfim, o STF disse que aquele artigo não é um artigo regido pelo direito criminal, e sim pela seara administrativa. Então, meus amigos, meus irmãos, fiquem atentos para isso. Deixou de ser crime o uso de maconha, mas continua proibido porque é um ilícito administrativo. E não esqueçam, até 40 gramas e 6 plantas fêmeas é usuário? Sim. Presunção juris tantum. Ou seja, se a polícia comprovar no caso concreto que o sujeito era traficante, ele responde criminalmente. Se não, ele responde administrativamente. E se for a mais também a quantidade, a defesa pode comprovar que o sujeito não era traficante, e sim usuário. Então, esse limite estabelecido pelo STF cria uma presunção, mas essa presunção admite prova em contrário. Fiquem atentos a isso. E vamos aguardar o que o Congresso Nacional vai tratar sobre isso, tá? Em outros vídeos eu vou falar um pouquinho sobre a questão da maconha, sobre a questão da cocaína, que ela não é proibida por questões individuais, porque o Estado quer se meter na sua vida pessoal. Não, meu filho. As drogas são proibidas porque dão muito prejuízo ao erário público. Se gostou, compartilhe com seus amigos e curtam lá e dá uma olhadinha no nosso YouTube. Beijo no coração, força nos estudos.